Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Colar, top. Muito bom, muito bom. Glória a Deus, graça e paz, gente. Hoje à noite nós teremos a nossa querida Rossana Lira e vai ser um tempo glorioso, um tempo bom, um tempo de estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Rossana é uma ministra do Senhor, Rossana é professora do Rema e ela vai estar compartilhando coisas boas e agradáveis nessa noite, né? E eu quero também tirar esse tempo para orar pela vida dela, pela família. E vai ser bom demais, gente. Vocês vão ser ricamente abençoados com a vida dessa mulher de Deus, não é? E eu quero já aqui orar. Obrigado, Filipão, você chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Xênia, graça e paz. Diana, minha mãezinha, Cremilda, Val, Júnior. Glória a Deus. Vinícius, glória a Deus. Lúcia, Luciana, Joseane Costa, glória a Deus. Roberta, um abraço. Então, gente, deixa eu orar pela vida de Rossana, né? Pela família dela, e ela vai estar aqui compartilhando coisas boas. Pai, eu te agradeço pela vida de Rossana, te agradeço por essa noite maravilhosa, por ensinamentos. Obrigado pelas estratégias do teu Espírito. Eu oro por conforto e paz para essa família maravilhosa e para todos que estão nos assistindo e vão nos assistir nessa noite. Deixa eu ver aqui a Rossana, que ela já chegou. Papo maravilhoso com ela. Experiência de ministério, ela tem muito e ela vai compartilhar com você as coisas gloriosas que Deus tem feito na vida dela. Mulher de Deus! Amém, boa noite. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, pastor, como vai? Eu estou muito bem, você está bem? Tudo certinho, graças a Deus. Glória a Deus, que bom, Rossana, você ter aceitado nosso convite. Que bom poder estar compartilhando coisas boas e grandiosas que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei se você já vem acompanhando a nossa live, eu não sei se sabe aí de alguma notícia sobre o que está acontecendo. Deus nos deu uma estratégia, Rossana, de falar dos bastidores dos ministros, né? Sim. Porque todo mundo lhe conhece, me conhece também como homem e mulher de Deus, ungido, tem a palavra e tem aquela coisa toda. Mas não sabe que tantas coisas a gente passou na nossa vida e passa na nossa vida, e o que nos mantém firme, forte, pregando a palavra, não desanimando, não olhando para trás, não deixando que as informações satânicas ou humanas venham também nos afligir. E as pessoas querem saber essa coisa, né, dessa nossa amizade, nossa parceria, as histórias que nós já temos passado. E hoje à noite você vai estar compartilhando essa coisa linda e maravilhosa de tantas coisas que você já passou, né? Eu quero que você se apresente e depois eu faça algumas perguntas. Então, gente, Rossana Lira, né? Eu acredito que vocês estão entrando aí, né? Já deve nos acompanhar, né? E eu sou ministra da palavra, hoje eu estou no Ministério de Tempo Integral Itinerante, né? Professora do Rema, da Escola de Ministros. E para mim uma honra estar aqui, uma honra aceitar o convite, né? Uma honra ter recebido esse convite. Eu já vi aqui que os convidados deles são tudo top das galáxias. Eu digo, o que é que eu estou fazendo nesse meio? Meu Deus do céu! No meio desse fogo cruzado, Jesus! Porque é só gente com patente alta. Eu digo, eu não sou digna nem de amarrar as sandálias desse povo. Mas, enfim... Estamos aqui, né, pastor Abraão, para a gente compartilhar mesmo como tem sido esse tempo na nossa vida, né? Nós somos gente bem comum, bem igual a vocês, do mesmo jeito, sentimos a mesma coisa, o diabo é o mesmo para todo mundo, mas Deus também é o mesmo para todos nós. E estou aqui, não é? O que eu puder compartilhar com vocês para edificar a sua fé e a sua vida, né, vai ser um prazer para mim. Coisa boa, Rossana, é muito bom te ouvir. Ei, mulher, quantos anos você já tem de ministério, minha filha? Né? Então, essa pegada aí. Eu tenho quase 20 anos, né, que eu ensino na escola já, no Rema, e eu acho que depois que Judivan assumiu mesmo a igreja, nós já temos aí uns 15 a 16 anos,
né, um chãozinho, um tempinho já andando aí, e de ministério itinerante, sem igreja, né, viajando em conferências e tudo. Eu acho que de uns 3 anos para cá foi que a gente entrou mesmo de cabeça mesmo, intensificou mais esse tempo aí, né? Tem sido um tempo bem glorioso e estamos agora de férias. Gostei. Isso mesmo. Estamos de férias, descansando, porque quando a gente volta, volta mais forte, né? Igual aquele filme, A Menina de Ouro. Sim. O treinador treinava ela e ele disse para ela, quando o inimigo estiver muito em cima de você, né? Então dá um passinho para trás, e sempre que a gente dá um passinho para trás, a gente volta com mais força. É verdade. E eu estou entendendo esse tempo exatamente assim. É um passinho para trás para voltarmos com mais força, viu, gente? Mas o inimigo não está prevalecendo, não. Deus está prevalecendo nas nossas vidas, né? Isso, Rosana. E Junivan, vocês juntos saíram de Campina Grande, não foi, Rosana? E foram para... Exatamente. Nós saímos em 2000, no ano de 2000, de Campina Grande. Eu já tinha 5 anos servindo na igreja, né? E ele foi transferido para cá, para Maceió, para ser coordenador do CPD da Mercedes-Benz. Na verdade, ele trabalhava aí em Campina Grande, aí foi transferido para cá. Sim. E aqui nós passamos 5 anos servindo ao pastor Claudino. Foi quando nós fomos para Teresina, passamos 12 anos e já vai fazer, já tem 2,5 que nós retornamos, né? São muitas idas e vindas. Amém. Mas, enfim. Rosana, dentro desse tempo todo aí, o que você já passou na sua vida de engraçado? Ai, meu Deus. De coisas feitas, nessas conferências, palavra profetada, vou dizer. Quantas profetadas mais engraçadas que você já passou na sua vida? Ai, minha gente, é tanta coisa que a gente escuta, né? Olha, quando um dia eu fui ministrar numa conferência de mulheres e no final uma mulher me procurou e ela disse, você liberou tanto para nós, mas eu ia saindo e o senhor me mandou voltar para dizer que quando você chegar em casa, aquilo que você deixou para resolver está resolvido. E eu não tinha deixado nada para resolver, né? E eu fiquei olhando para ela e ela pegando na minha mão e entregando assim algo, receba. E eu, meu Deus, eu vou receber o quê? Espírito Santo, me revela aí o que foi que eu deixei para resolver. Eu não deixei. Mas a maior de todas, pastor, foi também numa conferência de mulheres, né? A gente sempre ministra muito, eu ministro muito para mulheres e sim. No segundo, acho que eu ministrei no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia de conferência, já era o encerramento. Na hora que eu desci no estacionamento, uma senhora me chamou, me puxou assim, para perto de um carro, e ela disse, eu estava aguardando a senhora aqui, porque hoje eu subi ao monte para poder falar com a senhora. Eu digo, pronto, então mande, ela disse, porque eu tenho algo, eu preciso subir no monte para receber algo, para conversar com a senhora. Eu disse, tudo bem. Aí ela disse, a senhora recebe, né? E eu fiquei ali, ela disse assim, olha, a senhora é muito ungida. Eu disse, amém. Aí ela começou a pegar nos meus brincos, né? Mas para que isso? Aí começou a pegar na minha pulseira, mas pra que isso? Aí pegou no meu anel, mas pra que isso, minha filha? Olha, a senhora é muito ungida, a senhora não acha que se a senhora tirasse essas coisas, a unção ia fluir com muito mais facilidade na sua vida? E tem mais uma coisa, eu subi ao monte para lhe dizer, isso é pecado. Ui. Rapaz, na hora eu ouvi, tem coisas que você fica sem reação, né? Você fica sem, assim... É algo que te pegou tão de surpresa que você fica assim, eu olhando para a mulher e ela disse várias vezes, isso é pecado. E aí um diácono chegou, pegou no meu braço e disse, venha, minha irmã. E aí eu fui, porque eu ia ministrar, e eu fiquei com aquela palavra na cabeça, isso é pecado, caramba, isso é pecado, isso é antes pecado. de você subir para ministrar? Não, eu estava no estacionamento, chegando na igreja, não tinha entrado ainda. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Aí na hora subiu assim, ao meu entendimento, é pecado mesmo, porque é bijuteria. Você não nasceu de novo para estar usando biju? Essa mulher não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Espírito.
Você não nasceu de novo para estar usando biju. No dia que você estiver pingando ouro, aí não vai ser mais pecado. Que massa! Rapaz, Eu comecei a rir sozinha. Isso nunca, né? Eu nunca esqueci isso. Minha filha, isso é pecado, isso é pecado. Eu digo, é mesmo. Aí toda vez que eu vou botar um brinco, eu digo, meu Jesus, tem que ser de ouro para eu não pecar. o livro é só assim, né? Nossa! Ei, os meninos disseram que fizeram uma música para você. Tu lembra desse negócio? Ai, na Angola. É Passei um mês com o Felipe, com o pastor Eliezer Rodrigues lá na Angola, né? Foi. E eles realmente, olha, minha gente, eu sozinha de mulher, no meio desse monte de homem, tava Reuel, Felipe, tava Perilo e o Eliezer Rodrigues, que não é gente. Então, não é gente. Ele vai estar sexta-feira aqui. Eu vi, meu Deus do céu, não é gente não. Então, a gente vivia enclausurado, né, naquela casa lá na Angola, tinha um vigia bem na porta, e a gente não podia sair para fazer uma unha, para fazer cabelo, para nada. E lá dentro. E aí ele pegava aquele violão dele, né? E lari, ei. Aí eu, ai meu Deus do céu, como pode? É carrego, viu? E era o dia todinho assim, eu digo, rapaz, mas para aguentar um mês dentro de uma casa, né? Onde não tinha nenhuma janela, porque a casa era tão escura. O senhor chegou aí lá? Ó, o Felipe aí, Rossana, eu te amo. Essa turma é boa, viu, Rossana? O senhor chegou aí lá na Angola, naquela casa? Sim. Não tinha uma janela, gente. Até, né, todas as janelas eram tapadas com quadro. Sim, não. Você está falando de Angola. Aí sim. Eu pensei agora na África. Em Angola ainda não fui, não. Quase que eu vi esse ano. A casa antes, né, a primeira de todas, ela era muito fechada, muito escura. Sim. E assim, durante o dia a gente tinha que estar ligando luz mesmo. Mas assim, foi um mês lá e eu louvo a Deus por ter sido com essas bênçãos, porque foi tão divertido. Passou rápido. Ó, Lucimar aí, mandando um abraço para você aí. Ó. Ai, Lucimar, glória a Deus. Eu amo demais esse povo do Espírito Santo, viu? Graças a Deus. Que nome bonito, Espírito Santo, né? Que nome top. Ei, Rossana. Aí essa galera fizeram essa música, Rosana. Rosana nas alturas. E mandaram para mim, mandaram, viu? Eu, minha gente, como pode isso? Aí toda vez que eu escuto essa música, eu lembro deles. Não tem como esquecer, não, viu? Quando cantar na igreja, a gente vai lembrar logo dessas coisas. Mas que coisa interessante, né? Então, Rossana, e aí, o que Deus tem colocado no teu coração, mulher de Deus, para esses dias, né, para esse tempo que o diabo está soprando tanto medo, né, tanta angústia no coração das pessoas. Eu tive aí conversando com alguns pastores, eu estou recebendo muitas mensagens, acho que travou a tua internet aí, né? A internet dela travou, mas voltou. Qualquer coisa você pode sair e voltar de novo. O que eu quero te falar é que a gente tá recebendo notícias de que a curva, né, dessa doença tem aumentado em alguns lugares, aqui também em Campina Grande, o cuidado que eles estão tendo. Então, estão passando muito medo, muita pressão do diabo, né? E eu sei que aqui tem muitos crentes, mas tem pessoas que não são crentes também, que estão participando da nossa live. Pessoas que não comentam nada, mas fica aí caladinho assistindo e está recebendo muito de várias pessoas. E o que é que Deus tem falado no teu coração para esses dias, né? Então, pastor, ontem eu estava até lendo o Salmo 65, né? Sim. E porque nós recebemos palavras, né, pastor, para esse ano? Nós recebemos palavras. Sim. E o Senhor começou a tratar comigo, né? Que quando ele liberou essas palavras, ele já sabia tudo que estava vindo aí pela frente, né? Sim. E ontem eu estava lendo o Salmo 65, no verso 11, diz exatamente assim: coroas o ano com a tua bondade. Rapaz, na hora que eu li isso, coroas o ano, sabe? O coronavírus é coroa, essa palavra corona, né?
Mas aí Sim. isso me chamou tanta atenção, o Salmo 65, Davi dizendo assim, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. E é muito interessante como a gente ouviu muitas vezes, Deus já esteve no teu futuro, Deus já esteve no teu futuro. E na hora que eu li isso, as tuas pegadas destilam fartura, né? Porque coroas o ano com a tua bondade, eu digo, Pai, muito obrigada, porque esse ano vai ser coroado com a tua bondade, e se o Senhor já passou por ele, então as tuas pegadas destilam fartura, é exatamente isso que nós vamos ter. Ontem nós estávamos debaixo de uma pressão muito grande, né, por causa a mãe da minha nora na UTI, gravíssimo o quadro dela, tanto que ela veio a óbito às 3h30 da manhã, com Covid, né? E assim, o povo falando muito nessas medicações, se der cloroquina, se der corticoide, ela tomou tudo, porque ela era da área de saúde, estava rodeada de médicos, amigos e tudo. E mesmo assim, ela veio a óbito, uma mulher nova, cheia de vida, sem aquele negócio de alto, tem coisa de risco, não tinha nada. Então, assim, foi algo que nos surpreendeu. Mas eu tinha lido esse salmo, a Bíblia dizendo que o Senhor ia coroar o ano com a bondade dele e as pegadas dele destilam fartura. E eu comecei a lembrar daquela palavra, né, que Paulo falou com Timóteo, né? Combate baseado nas profecias que recebeste, o bom combate. Então, e uma das coisas que a gente tem que fazer agora, pastor, é lembrar do que Deus falou. O que é que Deus falou no início do ano? Ele mudou de ideia, né? Será que ele se enganou no que ele falou? Ou ele está pronto para cumprir e velar a palavra dele? Não é verdade? Eu acredito que esse é um tempo, pelo menos é o que Deus tem tratado comigo, é um tempo de nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós ouvimos algo da parte de Deus, né? O que tem que nos sustentar, né, esse tempo, é exatamente as palavras que foram liberadas, né, pastor? Sim. E a gente só precisa entender que quando Deus realmente falou essa palavra para nós, como eu estava até ontem compartilhando sobre isso, né, que depois que o diabo se levantou para tocar em toda a abundância que Jó tinha, porque a Bíblia já começa o livro de Jó dizendo que Jó era abundante em tudo que tinhas, e começa a falar nos números que ele tinha 7.000 camelos, 7.000 não sei o quê, 3.000 ovelhas, e o diabo se levanta com uma circunstância para tocar em tudo que ele tinha, e quando é no final que Deus vai compensar a Jó, não restituir, porque restituir é você receber exatamente o que você tinha. Mas ele recebeu tudo o dobro e o Senhor começou a falar comigo. Veja que dobrou na vida dele. E só dobrou porque o diabo tocou. Porque tudo que está quieto que o diabo toca é para dobrar. E você recebeu uma palavra do dobro esse ano. Se você recebeu uma palavra do dobro, de tudo que o diabo tentou tocar é para dobrar. Né? E aí o Senhor diz, compare os números de Jó 42 com Jó 1. E aí a gente vai comparar e diz exatamente isso, né? E o estado de Jó veio a ser exatamente esse, que ele tinha 7.000 camelos, passou a 14. Ele tinha 3.000 ovelhas, passou a 6. É exatamente o dobro. Tudo na vida dele dobrou literalmente, entende, Sim. pastor? E o Senhor disse, filha, só dobrou porque o diabo levantou uma circunstância. Então, quando eu dei uma palavra do dobro no início do ano, que a primeira pessoa que falou comigo a respeito desse dobro foi Wagneide, né? E eu peguei essa palavra, inclusive eu fui ministrar lá na Igreja do Amor e eu liberei essa palavra que seria o ano do dobro, né? E essa circunstância se levantou, Deus já sabia. Mas ele deu a palavra, né? E não foi porque o diabo tocou nas coisas de Jó que ele ficou sem nada, mas tudo na vida dele dobrou. Só foi os olhos de Jó se abrirem, né? Porque prosperidade e dobro é uma questão de visão. Quem tem visão vai dobrar. Quem não tem visão, aí o problema é deles, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos estar com essa palavra, né? Nós temos uma palavra da fé bem perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. E o Senhor liberou, e essa palavra não foi liberada, pastor, para uma igreja local. Eu acredito que para o corpo de Cristo, de uma forma generalizada, e até fora do Brasil, se falou muito nisso,
né, nessa porção dobrada. Isso. E como eu disse, às vezes as pessoas falam muito que a vida de Jó, as coisas foram restituídas. Mas restituir, por exemplo, se o senhor pega um celular e perde e recebeu de volta, foi restituído, mas é o mesmo celular. Na vida de Jó não foi restituído, foi compensado, né? Nem foi restituído, nem foi restaurado, porque restaurar também é você pegar a mesma coisa e devolver. E não foi assim. Foi uma compensação, foi uma indenização. Indenização é sempre mais do que aquilo que você tinha direito. E eu estou crendo na bondade de Deus coroando esse ano, com compensações do alto, com indenizações da parte de Deus. Sim. Entende? E que realmente o que o diabo tocar, lembra que o profeta Gilson dizia muito isso? Sim. O diabo ele tumultua o meio, mas o fim ele não altera. Isso. Gilson dizia muito isso. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, o meio, né, nós estamos quase na metade do ano e pode estar um pouco tumultuado, mas o final do ano ele não altera. Não. O que Deus falou para esse ano, pastor, nós vamos provar. Se nós ficarmos com essa palavra enviada por Deus e não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, mas usar ela mesmo, né? Como deixar que ela pavimente os dias que nós vamos pisar esse ano, porque eu quero dizer para o senhor também é um ministro itinerante como eu. Quantos eventos nós tivemos cancelados durante esse tempo, não é verdade? Mas eu quero dizer para o senhor que o que o diabo tocou de evento cancelado na sua vida, a compensação e a indenização vai chegar e vai chegar em dobro, porque Deus é fiel, porque um homem na antiga aliança, ele provou disso numa aliança inferior. Mas nós estamos numa aliança superior, nós não podemos aceitar menos. Concorda comigo? Nós não podemos aceitar menos. Né? Então, o Senhor falou tanto comigo ontem nesse Salmo 65, coroas o ano com a tua bondade. Salmo 65, verso 11. Pega essa palavra, Deus vai coroar esse ano com a bondade dele. Esse ano não vai ser coroado com esses números, com essa curva que o pastor acabou de falar, né? Amanhã, a gente já recebeu uma notícia aqui em Alagoas, em Maceió, que amanhã o governador vai decretar o lockdown no estado, mas eu quero te dizer, queridos, não importa o que os homens decretarem, eu quero te dizer, antes dos homens decretarem alguma coisa, já foi decretado algo do céu, né? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido, porque aquilo que nos enche, nos conduz, né? Se ele estava cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito, você cheio da palavra é conduzido pela palavra, agora você cheio da notícia é conduzido pelas notícias. Você precisa decidir o que é que vai te conduzir, como é que eu decido? Daquilo que eu me encho, é aquilo que vai me conduzir. E eu quero te dizer uma coisa, o que Deus falou é o que está me conduzindo. Isso, né? Eu tive uma oportunidade agora, sabe, pastor, o senhor disse para a gente compartilhar experiências ministeriais, né, do que tem acontecido, né, o povo tem dito, não tem sido um tempo fácil para mim. Eu acredito, querido, que não tem sido para ninguém, mas a Bíblia não diz que tudo é fácil ao que crê, ele diz tudo é possível, não é assim? Isso. Tudo é possível ao que crê. E nós tínhamos um evento marcado para fazer um Mulheres no Secreto, que é um projeto que nasceu no meu coração para alcançar mulheres, em Recife, dia 16 de maio, né, com o apoio do supervisor, pastor Humberto Albuquerque, ele me apoiou, divulgou com os pastores, ficamos, né, com essa dificuldade de fazer isso, queríamos colocar pelo menos 500 mulheres dentro daquele auditório para fazer, e ficamos impossibilitados, e subiu uma inspiração no nosso coração. Por que você não faz online, né? Porque um evento não vai poder ser presencial, por que você não faz online? Porque quem tem que recuar não é você, é o inferno. Então, ao invés de você, né, ao invés de você alcançar essas mulheres presencialmente, você vai alcançar não só Recife, mas você vai poder alcançar as mulheres que quiserem ser alcançadas por esse projeto no Brasil, elas vão poder. E aí nós fizemos online, debaixo dessa inspiração, e pastor, como Deus nos surpreendeu. Com as inscrições. Sabe que se a gente tivesse feito fisicamente, não teria alcançado. Realmente nós conseguimos alcançar quase o dobro das mulheres que a gente queria. E o Senhor falou comigo, né? Realmente a proposta desse tempo é dobrar.
A coisa mudou. Rossana, eu tenho compartilhado com algumas pessoas nas lives que eu tenho sido convidado, e as pessoas estão justamente falando sobre essas coisas, né? Do medo, do desespero, e não está com perspectiva. Mesmo que elas estejam falando a palavra, a gente percebe que as pessoas não estão muito seguras nela. Se você colocar a palavra no seu devido lugar, sua vida será baseada justamente em cima dessa palavra, e vai ter o resultado da palavra. Eu tenho dito para algumas pessoas, lembra que quando Jesus disse, nós vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado, e no meio disso aí, levantou-se uma grande tempestade para atrapalhar o que Jesus tinha dito. Mas ele disse, nós vamos chegar do outro lado, não importa o que vai acontecer, nós vamos chegar do outro lado. Esse vento e essas águas se levantando, a gente sabe muito bem que isso eram demônios. Porque esse lago era como o açude velho aqui em Campina Grande, né? Esse lago que Jesus passava, ele era um lago parado, um rio, um mar parado, não tinha, deveria ter. Mas, porque Jesus, a palavra estava passando naquele ambiente, a tempestade se levantou sobre aquele ambiente. A palavra diz, toda vez que Deus fala uma coisa para você, todas as vezes, e eu vi isso nessa introdução que você falou, do início do ano aí, né? Porque eu ia nesse que a gente começou a ver todas as promessas das igrejas, né? Eu assisti Humberto, fui assistindo as outras igrejas, e a gente foi assistindo, todos eles falaram a mesma coisa. Esse é o ano do dobro, este é o ano do dobro. Vai acontecer algo, é 20 mais 20, né? 2020, é 20 mais 20. Então foi muita palavra nesse sentido. E toda vez que Deus fala uma coisa, sempre o diabo vai tentar se levantar no meio para atrapalhar essa manifestação. Foi com Davi, foi com Daniel na Cova dos Leões, foram com Sadraque, Mesaque, Abednego, com tantos outros sobre isso. Toda vez que Deus fala uma coisa com você, vai vir uma enxurrada de problemas antes e coisas do inferno, mas se permanecer firme, porque quanto maior o problema, maior é o milagre na vida das pessoas. Hoje eu estava meditando no Salmo 121, mas hoje eu não sou o pregador. É você que tem que compartilhar essas coisas lindas aí. Continua. Ai, meu Deus. Mas é isso mesmo. Pode ver, pastor, olha, foi depois de tantas coisas que, do início da Bíblia, né, a gente vê tantas coisas se levantar contra o povo de Deus. Né? Quantas pragas, quantas secas, quantas fomes, até uma profecia, porque eu não considero, sabe, alguém receber, já pensou, alguém recebeu uma profecia dessa? Ei, vai vir 7 anos de fome. Que profecia é essa? Né? Mas foi o que José recebeu, tá vindo aí, só que quando essa profecia chegou para José, não foi para ele se preparar para a desgraça, não é verdade? Foi para ele se preparar para uma promoção. Para uma revolução, isso mesmo. Para uma promoção da parte de Deus. Então, eu quero dizer para você, você nem recebeu uma palavra de 7 anos de fome, nem de 1 ano de fome, foi de 1 ano de dobro. Então, por que a gente recebeu uma palavra do dobro e a gente vai se preparar para a desgraça? Minha gente, José se preparou para ser promovido, e de fato, e a fome era na terra. Né? Em toda a terra, a Bíblia diz, não era num local geográfico, era em toda a terra. Mas foi um tempo onde aquele homem foi promovido, né? Não foi depois de 3 anos de seca que Elias foi suprido de todas as formas sobrenaturais que a gente pode ver. Não foi depois de tanto tempo de escravidão, nem das pragas do Egito, que o objeto de prata e de ouro veio para a mão do povo de Deus, e roupa também, ou não foi? Então, eu quero te dizer, né, você tem que estar preparado para tudo que vai chegar. Sabe aquela coisa? O Senhor estava trazendo aquela passagem para mim, de quando Pedro jogou aquelas redes, que ele disse assim, já fiz, não tive resultado nenhum, mas sob a tua palavra, que a Bíblia diz que rompia-se as redes, não foi? Foi. E Pedro começa a chorar e dizer assim, Senhor, afasta-se de mim que eu sou um pecador. Ou seja, ele estava querendo dizer que não estava pronto para um resultado daquele, por isso que a rede se rompeu. E o Senhor começou a falar comigo, reforce as redes esse tempo. Esse é um tempo de você reforçar as redes, porque o que chegar não vai escoar pelos seus dedos. É algo que vai chegar e vai ficar.
né? Não vai, não vai. É um tempo de reforçar as redes. Reforça as redes com confissão da palavra, reforça as redes, né? Meditando no que eu já liberei para você. Esse é um tempo de reforçar as redes e ficar pronto, né? Porque o que vai chegar vai ser tão grande, querido, que vai realmente te surpreender, né? Por mais que você eleve suas expectativas, Deus vai sempre estar pronto para te surpreender, né? E ainda que não tenha tido resultado nenhum no seu ano até aqui, eu estava ouvindo, né, uns 15 dias atrás, de uma moça, ela dizendo assim, 2020 está perdido mesmo, vamos partir para pensar em 21. Eu digo, rapaz, eu vou te dizer, é muito cedo para dizer que o ano está perdido. Não é? É muito cedo, porque a gente não chegou nem no meio do ano ainda. Sim. E a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. E agora, com o respaldo desse Salmo 65, que ele vai coroar o ano com a bondade dele, e a pisada dele já liberou fartura. Uau. Pastor, eu vou dizer uma coisa, esse ano vai terminar bem diferente de todos os outros que a gente já passou na vida. E eu quero lhe dizer, o que vai acontecer conosco esse ano vai determinar a década toda de 2020. Vai ser algo tão grande que vai determinar a década que nós vamos passar. Essa diferença, esse impacto. Rapaz, hoje eu pensando sobre esse texto aqui, ó, certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te importunará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, Rosana. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse Deus é violento demais. Ele é violento demais. Se agarrar com isso mesmo, Rosana. Essa é uma coisa que parece, eu não sei para você, Rosana, mas para a gente é como que a gente está já pegando esse negócio aí. Esse dobro, essa manifestação, está muito nítido isso. Se a gente conseguir, é verdade. Né? Se as pessoas conseguirem manter essa alegria, manter o foco, né? Eu estou lendo um livro, inclusive essas lives nossas, está sendo baseado em cima disso. O poder secreto da alegria, sabe, Rosana? E é aquele menino Smith, e aí vai. Alguma coisa. Eu sou meio de Smith. Perguntar a ele por que ele é tão alegre num momento tão complicado que estava vivendo naquele país. Eu estava até conversando com o Simon hoje à noite, no culto, e ele, no livro diz que todo dia de manhã ele levanta, Rosana, e começa a pular e dar gargalhadas. Todos os dias. Ele pula da cama e começa a dar gargalhada. E as coisas começam a acontecer. O segredo é a chave, realmente, que a gente precisa descobrir, é a alegria. Com certeza. É verdade, pastor. E olha, quem está alegre já prestou atenção que não está falando... murmurando, não está falando besteira, né? Não tá. Eu estava ouvindo um exemplo, o pastor Ebe dizendo que o pai dele nunca abriu a boca para falar nada negativo, nem nada. Eu disse, pastor Bud ia gostar desse cara, né? E aí ele disse, olha, meu pai nunca abriu a boca para falar nada de errado, nem das pessoas, nem de situação, nem de ninguém. Diz que ele era um cara que em tudo ele encontrava um motivo para falar algo bom, para se alegrar. E aí disse que um dia um filho dele chegou e disse, vamos, reuniu e disse assim, deixa eu perguntar a papai a respeito de uma pessoa, eu duvido se ele não tem algo ruim para falar. Aí disse que chegou para ele e disse, papai, e o diabo, o que é que o senhor me diz dele? Aí disse que ele olhou e fez... Diz que ele olhou e fez sujeitinho perseverante. É mesmo. Entendeu? Ele mas sabe nem, que é derrotado, disse, rapaz, nem do diabo eu vi meu pai falando mal. É mesmo, viu? E hoje em dia a gente vê, assim, nós temos tantos motivos para louvar ao Senhor, né? Para engrandecer a Ele. A cada dia que passa, né, mesmo nessa situação que a gente está vivendo, mas nós temos tanto motivo para nos alegrar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, estamos vivos, respirando, né, o povo está perdendo a vida aí, estão perdendo o fôlego de vida,
e nós temos uma perspectiva de futuro. Eu quero te dizer, o teu futuro está intacto, gente. Teu futuro está aí e está intacto, né? E a gente só precisa nos animar e entender mesmo. Rapaz, a cada dia é menos um dia. Menos um dia, né? E a gente está passando, como o Tiago disse, tendo motivo de toda alegria o passardes. Então, estamos passando e a gente, quanto mais alegre a gente passar, né? Hoje a gente foi um pouco pressionado com essa questão da dona Solange, mas ela está salva. E ela está melhor do que nós hoje, né? A gente sabe que a gente perde esse contato físico por um tempo, mas o diabo perdeu também, porque ela está na glória, né? De todo jeito o diabo perde, né, pastor? Ele é um grande perdedor, de todo jeito ele perde, né? E assim, e a gente fica puxando mesmo, tirando de nós, porque a gente prega uma palavra de fé para você, mas a gente nunca mentiu para ninguém, para dizer, ó, não vai vir circunstância. A gente nunca pregou essa palavra da fé dizendo assim, nunca vai vir uma circunstância, você nunca vai enfrentar isso. A gente sempre pregou, né, que circunstâncias iriam se levantar. Mas a diferença seria como essas circunstâncias iam nos pegar, né? E é isso que eu tenho visto, um momento onde a gente precisa mesmo se apegar com firmeza às verdades que nós ouvimos. Eu quero te dizer que essa palavra que a gente prega funciona. Eu tenho vivido dentro da minha casa esses quase 50 dias que eu estou confinada dentro de casa, sem sair, sem trabalhar, não por preguiça, porque eu decidi ficar de perna para o ar, nada disso. Por conta de umas circunstâncias que se levantou, mas eu tenho provado, sabe, pastor, da bondade e da fidelidade de Deus nos mínimos detalhes dentro da minha casa. E eu sempre digo isso. Se for preciso, pastor, Deus fazer nascer um pé de dinheiro dentro do meu quarto, eu continuo crendo que Ele é poderoso para isso. Isso mesmo. Hoje eu experimentei algo bem interessante, Rossana, nisso que você está falando aí, da grandeza de Deus, da bondade. Eu e a Inês, que a gente foi para o supermercado antes de ir para o culto, a gente fez umas compras básicas lá, uma coisinha bem, bem rápida. E o aniversário de meu filho é hoje, né? Levi está completando 14 anos hoje. Aí a gente foi comprar umas coisinhas para comemorar o aniversário dele. Aí, na hora que eu estava passando no caixa para pagar as coisas, chega um irmão, eu não sei como, ele veio voando. Eu sei que ele pulou na minha frente e disse: pode deixar que quem vai pagar sou eu. Eu fiquei encantado com o negócio. Meu Deus do céu. Aí ele disse ainda: só isso, pastor? Compre mais coisas, homem, que eu pago. Eu estava tão apressado e eu estava tão impactado. Eu disse: Ianesca, olha Deus finalizando, Ianesca. Tem coisa grande que vai acontecer na nossa vida, Rossana, e a gente não vai conseguir nem tirar o dinheiro da carteira. Mas, pastor, olha, os meios, Deus tem muitos meios para nos abençoar. O problema é que o povo está sem trabalhar agora. Eles pensam que o trabalho é a única forma que Deus criou e estipulou para nos suprir. E eu quero dizer a você que está nos ouvindo hoje, o trabalho é uma das formas que Deus tem para nos suprir. Um meio. Mas Ele tem diversos. E ainda que todos os meios que Ele criou falhem, a fonte continua sendo inesgotável. Uau. É isso que a gente precisa entender. Sabe, eu creio que está chegando um tempo da gente provar da bondade de Deus e a gente comer verdadeiramente. Eu estava conversando com o pastor Marcelo Carvalho e ele disse que no original, quando diz assim que Deus criou o homem e disse assim: de todo o jardim você come. Ele não disse isso, né? Ele disse que numa versão de Bíblia original, os estudiosos dizem que Deus disse assim: de todo o jardim coma gratuitamente. Rapaz, eu gostei disso. Gratuitamente. O pastor Marcelo disse: Rossana, Deus nunca fez o homem para pagar para comer. Entendeu? Porque no início ele disse. Toma essa, Satanás. Rapaz, sabe? E você vai vendo essas coisas e eu digo para o Senhor: eu estou em casa esse tempo e uma das formas que Deus usava para me suprir era exatamente portas que Ele abria, mas Ele não caiu do trono, Ele não saiu do trono, porque esses tempos estão fechados, Deus não saiu do trono, Ele continua sendo Deus,
Não é verdade? E só lembrando que ele supriu Elias com corvo. Sim. Né? E corvo é um bicho egoísta que não alimenta nem os filhos dele, né? Mas alimenta um filho de Deus quando Deus manda. Porque Deus mudou, eu só quero dizer uma coisa, pastor, Deus mudou a natureza de um corvo para alimentar um homem de Deus. Caramba. Então Deus é poderoso para mudar a natureza de avarento. Deus é poderoso para mudar a natureza de mão de vaca, de munheca de samambaia, só para abençoar um filho que está crendo na palavra dele. Rapaz, essa foi Deus, top, viu, Marcelo? rapaz, Deus mudou, já não foi. Ele mudou a natureza de um corvo. Isso. Ele não pode, para alimentar um homem, ele não pode mudar a natureza de pessoas avarentas. O milagre é tão grande mesmo, Rossana, porque se ele usasse algo que é mais favorável ao homem, não ia fazer efeito nenhum. Ele pegou uma coisa que é contrário para dizer assim, eu mostro a vocês como é que eu faço. É isso mesmo. Que Deus e se prepare, porque Deus vai mudar naturezas para canalizar para os filhos. Pastor, quem nos chama de evangélico é a revista Veja, pastor, a Rede Globo. A Bíblia nos chama de filhos. Filhos. Entende? Isso. Filhos, e o Senhor saiu hoje para fazer compras, para comemorar o aniversário de um filho. O que Deus não está pronto para mandar para comemorar a sua vida, sua existência? Me diga. O que Deus não está pronto para fazer por nós, para comemorar conosco? Uau. Não é verdade? É verdade, Me é verdade. diga, Deus mandou alguém para pagar, porque o Senhor decidiu comemorar algo. Então é tempo de comemorar. O que você quiser comemorar nesse tempo, Deus vai te bancar. Rapaz, eu creio nisso. O que a gente decidir comemorar esse tempo, Deus vai nos bancar, comemorar a vida, né? Comemorar exatamente a vida que Ele nos deu. E não está realmente, né, acabrunhado, está abafado, acuado por conta de uma circunstância. Rossana, desde que eu comecei a fazer essas lives, pessoas têm sido impactadas, mesmo com as brincadeiras, porque às vezes eu faço alguns personagens, né? E dentro dessas brincadeiras aí, pessoas que não estavam conseguindo dormir, voltaram a dormir. Crianças, eu estou recebendo mensagem de crianças que estão mandando mensagem, que só quer dormir depois que assiste a nossa live. Então, assim, Deus está alcançando milhares de pessoas. A nossa live está entrando aqui no hospital, chamado Hospital da FAP. Tem um pessoal com câncer lá e eles estão assistindo nossas lives. E a pessoa mandou a notícia para mim, dizendo que estão assistindo e que coisas já estão começando a mudar por causa da risada. Não sabia que a gente poderia ser tão alegre dessa forma. A gente não está zombando das autoridades, nem dos médicos, nem está fazendo, sabe assim, como que a gente estivesse desprezando. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos enfrentando uma atmosfera espiritual. Isso só se resolve pelo Espírito. E para você rir, para você dar gargalhada, você tem que andar em fé. Porque se não andar em fé, não consegue rir. E só rindo, cada risada sua é uma preparação, realmente, manifestação para o que vai acontecer no futuro, que esse futuro está sendo trazido para o presente. Né? Isso. É exatamente isso. Agora, a Nesca leu, eu nem tinha visto. Uma mulher disse que está agora no hospital, Rossana. A gente vai orar por ela. Né? Amém. Ela está assistindo dentro do hospital. Tem um amigo nosso que ele é profeta também, ele é o Alisson, ele é policial. E ele contou para mim que o pessoal da polícia também, quando eles estão trabalhando, estão no plantão, alguma coisa, ele bota lá e ficou assistindo e mandou um recado. Diga a esse pastor que não pare de fazer isso. Porque a pressão satânica é muito grande. É porque a gente está nesse ambiente, Rossana. Eu e você, nós estamos nesse ambiente. Eu, particularmente, estou com muito contato com o apóstolo Guto, o pessoal do ministério. A gente está ouvindo palavras, tem live aqui. Todos os dias nós temos live ouvindo a palavra. Mas tem tanta gente, Rossana, que a gente não tem noção do que está acontecendo com esse povo. E essa estratégia que Deus colocou para a gente, desse momento da palavra, tem. Mas é um momento de a gente rir, de compartilhar nossas experiências. Os dias que nós estamos passando dentro de casa. Teve dias aqui, Rossana,
que vê uma angústia, uma pressão de tristeza tão grande, dizendo, pare com isso, você está sendo um palhaço, você tá se expondo. E parecia que era o Espírito Santo, mas quando eu comecei a rir, Rosana, esse negócio saiu assim de dentro de mim, e de repente 4, 5 pessoas mandando mensagem, ligando para mim, pastor, pelo amor de Deus, não pare de fazer dessa forma. Hoje mesmo eu recebi de alguns empresários que ligaram para mim hoje, dizendo, cara, não para de fazer isso, porque isso está impactando a nossa vida. E eu queria que você pudesse falar sobre tanto a alegria, sobre a questão também da mentalidade. Isso. Na verdade, existe até dentro dos hospitais, né, o doutor Alegria. A Bíblia diz, né, que a alegria é um bom remédio. E a gente sabe que esse povo se levanta e tem esse movimento do doutor Alegria, que são pessoas que se maqueiam e chegam para fazer crianças com câncer sorrirem. E isso é uma eficácia comprovada, né? Que essa alegria faz com que as pessoas se recuperem. De fato, pastor, a Bíblia diz que Deus está no trono rindo. Né? A religião colocou na nossa mente aquela imagem de um Deus carrasco, né? Por que foi que os judeus não aceitaram Jesus como Deus? Né? Quando chegou aquele veio para os seus e os seus não receberam. Porque eu acredito que Jesus tirou a cara de carranca, né? E apareceu como um Deus de bem com a vida, alegre, e quando os judeus olharam para ele, era alegre demais e bom demais para ser Deus, não é verdade? Porque na mentalidade deles, o que eles tinham de Deus na sua mente, era aquele Deus carrasco, que estava pronto para fulminar e para castigar, e até hoje a gente vê pais ensinando assim para as crianças, papai do céu vai te castigar, querendo colocar na mente de pessoas uma imagem deturpada, só que o Salmo diz que Deus está no trono rindo, não é verdade? Rindo dos inimigos. Eu quero te dizer que Deus ri dos inimigos. Se o coronavírus hoje tem sido um inimigo para você, Deus está rindo dele. Se câncer tem sido um inimigo para você, Deus só está querendo ver qual é o nosso posicionamento diante dessas coisas que estão acontecendo, né? Para liberar realmente o que ele tem para nós. Né? E a alegria é um bom remédio. E, gente, olha, acredite, nós somos recompensados a todo instante por aquilo que a gente pensa. Né? Nós somos recompensados porque a Bíblia diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Então isso quer dizer que a forma como eu me vejo, eu sou recompensada. Então já que é para ser recompensada, então já se veja alegre, rindo e achando graça. Entende? E com essa disposição de alegria, porque isso é um bom remédio. Já está comprovado cientificamente, né, que a alegria funciona como um remédio mesmo, né? Ela formoseia o rosto, e a gente sabe que tristeza, ela gera raízes de amargura, né? A depressão, ela vem por conta de tristezas. E como é que vem a tristeza? Através de mentiras, quando se acredita numa mentira. Então, uma pessoa triste, ela está acreditando em alguma mentira, mas uma pessoa alegre, ela está acreditando em muitas verdades. E eu quero dizer para você, quando você vê um crente bem alegre, é porque ele tem verdades para acreditar. Isso Amém? Mesmo. Então, a gente só precisa ficar mesmo nessa atmosfera, porque eu quero te dizer uma coisa, a fé, ela gera uma atmosfera. E a atmosfera que a fé gera, determina o que vive e o que morre. Não é assim? Isso. Então, nós precisamos criar uma atmosfera dentro da nossa casa para determinar o que vai viver. Né? Se é vida, vamos gerar uma atmosfera de vida e de alegria. Né? Agora, se você gerar uma atmosfera de tristeza e de morte, é isso que vai permanecer lá. Mas é tempo mesmo de nos enchermos de alegria e de entender, né, que Deus... Eu estava falando para alguém, numa das lives, né, sobre uma história de um homem que eu ouvi dizendo assim, você que está nos hospitais nos ouvindo, que um homem perdeu um filho e ele gritou para Deus, Deus, onde era que o Senhor estava quando meu filho morreu? E ele disse que quando parou de gritar para Deus, ele ouviu o próprio Espírito Santo gritando nos ouvidos dele. Eu estava no mesmo lugar que eu estava quando o meu filho morreu. Entende? Então ele estava dizendo exatamente isso, Deus dizendo para ele, nada me tira do trono, eu continuo no trono. Amém. Entendeu?
Então, ele é soberano, ele continua no trono, não é essas circunstâncias que se levantou no mundo, né, que vai mexer com a bondade e a fidelidade de Deus. E eu quero te dizer, a tua patente não diminuiu, porque esse vírus está aí, fazendo esse estrago. Isso. Nós continuamos sendo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós continuamos sendo supridos e prósperos, nós continuamos sendo curados e sarados, porque Isso. se admitirmos o testemunho dos homens, através de notícias, eu quero te dizer, o testemunho de Deus é maior. É maior. E o testemunho de Deus é que nós já somos, né? Nós não vamos ser, nós já somos. E, queridos, acredito que prosperidade e vida abundante e coisas, vida com Deus, não pode ser circunstancial. Tem gente que vive algo circunstancial, né? Se as coisas estão bem, eu estou bem. Se está ruim, eu estou ruim. Né? Se está bem, eu estou rico, próspero. Se está ruim, eu estou pobre, lascado. Eu quero te dizer, a vida que Deus tem para nós não está baseada em circunstância nenhuma. Está baseada no que foi estabelecido naquela cruz e já foi estabelecido. Ele continua sendo Deus. Eu vi uma coisa bem interessante num dos livros, que ele diz assim, se o dinheiro determina a tua alegria, determina o teu estado emocional, é porque ele é o teu Senhor. Ele é que governa a sua vida. Mas quem determina o grau de alegria, de paz, de felicidade, deve ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o centro do teu coração, você vai manter-se equilibrado no que a palavra diz, não no que o dinheiro diz. Outra coisa bem interessante, Rosana, também falando sobre a alegria e a questão da mentalidade, dentro de alguns estudos falando sobre a alegria, diz que quando você está alegre, a pessoa que está com câncer, quando ela começa a se alegrar e começa a rir e começa a mudar a sua mentalidade, pensando em outras coisas, as células do seu corpo, do corpo daquela pessoa, começa a ficar mais forte e vai destruindo as células negativas, né? As células que estão com inflamação, as células que estão doentes. E elas vão começando a engolir, vai matando aquilo ali. E um dos médicos diz assim, uma das melhores coisas para uma pessoa que está com câncer ser curada, ela rir, é a alegria. Se ela tirar tempo, pelo menos tempos assim, dividir 5 minutos, 10 minutos, sei lá, um tempo que ela, só para ficar rindo, ela vai ficar curada. Exatamente. Eu vi um estudo dizendo que uma tarde de gargalhadas equivale a você tomar 4 Valiums. Valium é aquele remédio de tarja preta, né, que é passado para as pessoas ficarem tranquilos, né? E aí ele estava dizendo, olha, uma tarde de gargalhada equivale a você tomar 4 Valiums. E aí é muito interessante que Deus não fez nada para rir, só o homem, né? Deus não fez cachorro para rir, jumento para rir. Deus não fez, a única coisa que Deus fez para rir fomos nós. É porque ele sabia que quem ia precisar disso era a gente. Caramba, né? A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é cachorro que precisa rir. Não é, ele não fez nada, a gente pode prestar atenção. Deus não criou nada para rir, flor, nada, animal nenhum, só o homem. Entende? Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Então, a gente precisa entender que tudo que o diabo levanta é exatamente para roubar a nossa alegria. Já prestou atenção? Verdade. É para roubar, por quê? Porque ele sabe a força. Gente, a alegria melhora até a tua imunidade. A verdade é essa. Uma pessoa triste, ela fica propensa a todo tipo de doença. Porque a imunidade dela cai. Isso é comprovado cientificamente, gente. Isso não é papo só de pregador empolgado, né? Não, é comprovado cientificamente isso. Então, o negócio é rir e achar graça. Rosana, foi tão bom estar com você. Que tempo bom, tempo maravilhoso. Eu quero aí também registrar a presença do apóstolo Guto. Não sei se você viu ele falando aí. Não. Aí, Renato também, né? Tá, o Hugo, Felipe, então tem uma turma boa, Leila de Resende, acho que Sheila, Angélica, Xênia, quem mais aí? Que bom. Janaína, minha mãezinha também, a irmã Cremida, Pastor Léo, Pastor Janderson, olha, Val lá de Lagoa Seca. Rapaz, é gente com força aí, né? Tem muita gente boa aí, tem muitos que estão caladinhos também,
estão assistindo aí, inclusive o pessoal do hospital. Shirla está aí também? Shirla está aí. A delegada Shirla. Shirla, a delegada Shirla. Não é possível que agora ela não aceite, porque ela estava meio temerosa. Ela disse, deixa a Rossana aí, depois eu vou. Delegada, amo você, viu? Um dia eu vou estar no nível de Rossana, aí todo mundo vai querer participar. Me poupe, viu, pastor Abraão? Pelo amor de Deus. Nossa Carolzinha também, Carol que está em João Pessoa, Carol e pastor Emanuel. Então, Rossana, pastor Leto aí também está mandando aí. Tem tanta gente aí falando, não dá para falar não, porque tem mais de quase 300, 270, agora foi 270 pessoas aí. Jeffter, lá do Japão. Oh, uau! Conhece ele, né? Gente boa demais. Então, deixa aí teu Instagram, teu canal, para falar para o pessoal. Muita gente já te segue, isso nem precisa, né? Mas, assim, a gente precisa estar molhado por essa unção que está na tua vida, né? Como Deus tem te levantado para levantar as mulheres, não só do Verbo da Vida, mas no Brasil inteiro. E a gente tem orado por você, suas ministrações têm nos fortalecido em muitos momentos que a gente está meio assim, aí tem hora que a gente bota ali, a Nesca bota quando está arrumando as coisas. E obrigado, viu, Rossana? Você é uma parceira mesmo, uma amigona. Obrigada. E eu sei que Deus tem colocado a gente mais perto um do outro. Alguns encontros, né? Tive em Maceió, naquele período lá, e você esteve lá, e eu fiquei muito feliz em te ver, né? Amém. Eu agradeço a Deus por essa parceria, por essa amizade. E eu sei que esse ano a gente vai fazer um barulho grande ainda, um barulho grande. Porque essa restituição aí que Deus falou, Arapiraca está mandando um abraço também aí, ó. Taperuá, o povo de Itaperuá, o Wilma Labareda de Fogo. O Wilma Fluke. Então fala aí, Rossana, que tá já terminando já, tá bem pertinho. Então, gente, para mim foi uma honra. Meu Instagram é Rossana Lira, né? E o Mulheres no Secreto, que eu falei com vocês, que eu fiz sábado, ficou gravado. Se você tiver interesse, vai lá no link da bio do Instagram, né? Uma palavra bem específica para mulheres. E eu só quero reforçar o salmo que eu li no início, Salmo 65, verso 11, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. Então, esse ano será coroado pela bondade de Deus, não pelo coronavírus. E pode ter certeza, querido, que nós vamos provar e ver que o Senhor é bom. É tempo de nos apegarmos a essas verdades. Gente, é tempo mesmo de praticar tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus e dessa palavra tão maravilhosa. Né, desfrutar do caráter de bondade do nosso Pai, tá bom? Então, para mim foi uma honra, né, e eu creio que nós vamos ter boas notícias, cada vez melhores daqui para frente, porque realmente esse tempo vai ser coroado, viu? Pela bondade e a fidelidade do nosso Pai. Obrigada, pastor, pela honra do convite, viu? Me senti muito honrada. E estou por aqui, qualquer coisa é só chamar. Eu que agradeço. Deixa eu te fazer um convite para amanhã, se tiver tempo, se der, e a todo mundo que está nos assistindo. Amanhã quem vai estar aqui conosco é Azaf Borba. Uau! Vai estar conosco aqui, compartilhando adoração, e vai contar um pouco da história dele também. A gente vai puxar muitas músicas de adoração. Se você puder participar e compartilhar com as pessoas e convidar pessoas, sim, vai ser um tempo muito bom, né? O que Deus colocou no meu coração é para que a gente alcance o coração de pessoas que estão tristes, sabe? Louvo a Deus por todos os crentes que estão aí, do Verbo da Vida, o ministério, né, que tem nos apoiado, tem dado essa força tão boa de compartilhar, de chamar pessoas, Renato, Guto, Perilo, então não vou nem citar, o Hugo mesmo tem me ajudado muito, e a gente quer alcançar mesmo o coração das pessoas que estão desesperadas, estão angustiadas, não sabem o que fazer, tem gente se trancando dentro do quarto, querendo tirar a vida, e essas lives é justamente, especificamente, para esse tipo de pessoas mesmo. Então, amanhã, se o pessoal puder participar e você puder participar ou compartilhar, vai com ser certeza. Bom, viu, vai ser uma honra. Obrigado, meu amor, obrigado mesmo. Manda um abraço pro meu pastorzão aí. Mando sim, com certeza. Aí, meu batera, né? Foi muito bom. Amém, pastor. Né? E vocês que estão nos hospitais,
aquele centurião disse para Jesus, só envie uma palavra e o meu rapaz será curado. Nem precisa ir lá. Então eu quero te dizer que nós vamos enviar uma palavra agora, nós declaramos você curada, a vida de Deus, né? Não tem distância a unção do Espírito Santo. E eu declaro a mão de Deus te erguendo desse leito de hospital, e você dormindo bem, seu corpo completamente restaurado, para a glória de Deus e vergonha do diabo, você curada e sarada, e se alegre em Deus, porque a fé se antecipa, né? E a gente sabe que fé não é angustiada, fé não é triste, fé não é desesperada, a fé é alegre. Um grande abraço, uma honra, recebam, né, da parte de Deus, e uma noite abençoada para vocês. Tchau, tchau, gente.